Rede 7, transmissão em AAC Plus 24 horas via internet, áudio em alta definição. Rede 7, transmitindo esperança para o mundo. Continue na conexão. Dentro de instantes, Rede 7 ao vivo, sempre com uma programação especial. Atenção para o top de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede 7. Estamos ao vivo para você. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A partir de agora, na sua Rede 7 Brasil, estamos todos juntos na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silpe, terapeuta de casal e de família. Olá, boa noite ouvinte da Rede 7, que prazer poder conversar com você hoje, dia 22 de setembro, primeiro dia da primavera, agora 10 horas da noite e 1 minuto, estamos entrando em contato por meio do programa Na Sala da Terapeuta. Você é muito bem-vindo, finalmente! A terça-feira chegou e o dia do nosso encontro também chegou. Nós temos um encontro marcado todas as terças para falarmos sobre saúde emocional. Você está cuidando das suas emoções? Você tem aprendido coisas importantes aqui no nosso programa? Fico muito feliz em poder entrar em contato com você para falarmos sobre coisas muito importantes que com certeza deixarão você muito mais feliz. Então fique ligado, porque o programa de hoje está muito, mas muito especial. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é como a Bíblia é recheada de inteligência emocional. Nós vamos usar um verso bíblico, que lá está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, que diz assim pra gente: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Como estes versos, estas palavras são cheias de inteligência emocional. Você precisa ficar aqui para conversarmos sobre esse assunto muito importante. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento do nosso caráter e como a Bíblia nos dá base para que possamos desenvolver o nosso caráter de forma saudável. Então não perde, o programa de hoje está muito especial. E já quero aproveitar para fazer um convite para você. Se você quiser mandar um alô, se você quiser mandar o seu nome, se você quiser deixar o seu recado, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 54, que é o código de área deste estúdio aqui da Rede 7, que está no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Você pode entrar em contato, então, pelo número 54 99201 5601. E enquanto você vai se preparando para o nosso programa de hoje, você vai escutar agora Daniel Ludick, Ministério Faces. Ele me amparou. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consola e
de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. A Rede 7 preparou para você um aplicativo inteiramente inovador e no seu estilo. Juntamos num só lugar os principais ícones para a sua melhor navegação e comodidade. Tudo para o seu Android. Acesse a loja de seu smartphone agora mesmo, pesquise Rede 7 Brasil e baixe inteiramente de graça. Rede 7, dia a dia, inovando para você. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Estamos de volta depois desse lindo louvor cantado pelo Daniel Ludick pelo Ministério Faces. Ele me amparou. Como é gostoso ouvir sobre isso, porque se tem alguém
que é interessado na sua saúde emocional, se tem alguém interessado na sua felicidade, esse alguém é Deus. Se tem alguém que ampara você nos momentos de dificuldade, esse alguém é Deus. E às vezes nós pensamos que o amparo que Ele nos dá é só nas doenças, nos nossos problemas físicos, mas não, Deus também é o nosso amparo nas nossas dificuldades emocionais. E eu creio que este programa é uma forma também que Ele tem para alcançar você e ajudar você a lidar com as suas dificuldades emocionais. Portanto, se você está chegando agora, eu sou a sua terapeuta de toda terça-feira à noite no programa Na Sala da Terapeuta, Franciele da Silper. E agora são 10h10 e nós estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto muito importante. Quando eu comecei o programa, eu disse para você que nós iríamos conversar sobre um verso bíblico que está no livro de Eclesiastes. Deixa eu te contar uma coisa sobre o livro de Eclesiastes. Ele foi escrito pelo sábio Salomão. O sábio Salomão, ele escreveu alguns livros da Bíblia. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu Cântico dos Cânticos e ele também escreveu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito em um momento da vida de Salomão, que ele já tinha passado e vivido muitas coisas na vida dele, e ele já tinha um olhar diferente sobre a vida. E quando ele desenvolveu esse olhar diferente sobre a vida, muitas vezes ele usa a expressão debaixo do sol. E quando ele fala sobre essa expressão debaixo do sol, ele começa a mostrar para o leitor bíblico que a vida debaixo do sol, por mais que nós venhamos a lutar e lutar e lutar, ela nunca nos dá uma sensação de completude. Sempre parece que fica faltando algo. Por mais que a conquista aconteça, parece que ela nunca é completa, ou a felicidade aconteça, dá a impressão que ela nunca é completa. Então, nos primeiros capítulos, na verdade até o capítulo 6 e 7 do livro de Eclesiastes, ele fala pra gente essa perspectiva debaixo do sol, e por muitas vezes ele usa a expressão que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E a partir do capítulo 7, o sábio Salomão começa a dar para o seu leitor uma perspectiva para que ele consiga olhar além do sol. E olhando além do sol, que tenha formas de agir no seu dia a dia que possa lhe dar mais felicidade, mais completude. E uma das primeiras coisas que o sábio Salomão fala para a gente, quando começa a nos falar sobre o que fazer para viver debaixo do sol, com um olhar além do sol e dessa forma conseguir encontrar mais prazer na vida, a primeira coisa que ele fala para a gente é o seguinte, está lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 1, que diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina a gente a valorizar, é o nosso bom nome. Aqui usa a expressão melhor é a boa fama, o bom nome. Se tem uma coisa que a Bíblia considera preciosa, o precioso, é você ter um bom nome. Eu lembro quando eu era criança, meu avô, ele tinha o seguinte comentário. Meu avô dizia assim: pode ser que você não tenha dinheiro, mas se você tiver um bom nome, você tem crédito. Meu avô viveu em uma época em que se usava a expressão aqui no sul, no Rio Grande do Sul, se falava que valia o fio do bigode. Ou seja, se dizia o quanto valia a palavra de alguém. E se tem uma coisa, como eu disse para você, que a Bíblia realmente preza e ensina o leitor bíblico a ter, é um bom nome. Para você ter uma ideia, em Apocalipse capítulo 2, verso 17, lá tem uma promessa para aqueles, de uma recompensa para aqueles que se mantiverem fiéis até o fim. Lá no livro de Apocalipse capítulo 2, verso 17, Deus promete como recompensa um novo nome. Olha só que interessante. Então, como eu já disse para você, se tem uma coisa que a Bíblia vê como preciosa e ensina para que eu e você tenhamos, é um bom nome.
E ali, diz, olha que comparação interessante, o sábio diz assim, ó, que o bom nome, a boa fama, é melhor do que o unguento precioso. No original, ele está falando, esse unguento precioso é como se fosse um óleo perfumado. Pensa o quanto era valioso um óleo perfumado num lugar e numa época onde não se tinha sabão, por exemplo. Olha o quanto era importante e interessante que quando você está, por exemplo, com um perfume gostoso, inclusive hoje quando eu estava atendendo no consultório, uma das minhas pacientes, ao entrar na minha sala, ela respirou fundo e disse assim: que perfume gostoso que tem neste lugar. Como é bom nós estarmos em um lugar onde há um bom cheiro. E algo interessante, o bom cheiro, ele exala. Nós não conseguimos esconder. O cheiro é algo que nós não conseguimos esconder. Bom ou ruim, o cheiro é algo que não dá para esconder. E aqui a Bíblia diz pra gente que o bom nome, ele é mais precioso que esse cheirinho gostoso do qual você não pode esconder. E olha que interessante, da mesma forma que você não pode esconder o cheirinho gostoso, você também não tem como esconder uma pessoa que tem um bom nome. Fran, mas então, já entendi que um bom nome é algo precioso. Já entendi que a primeira coisa que o sábio Salomão fala que eu devo fazer para conseguir viver bem aqui debaixo do sol, nessa perspectiva debaixo do sol, para eu conseguir ter um olhar além do sol, eu já entendi que eu preciso ter um bom nome. Mas como é que eu faço isso? Que passos eu preciso dar? Talvez tu esteja te perguntando, que passos eu preciso dar, Fran, para conseguir ter um bom nome? Muito bem, você já ouviu falar sobre uma palavrinha chamada caráter? Já ouviu falar? Muitas pessoas falam sobre o caráter, mas eu não sei se de fato todas elas sabem o que é o caráter, o que ele significa. Deixa eu te explicar o que é o caráter. Existe uma escritora cristã chamada Ellen White. E a Ellen White, ela diz pra gente que o caráter é uma qualidade que nós temos que se revela na nossa conduta. Olha que interessante, eu revelo o tipo de caráter que eu tenho por meio da minha conduta, por meio do meu comportamento. E eu revelo esse tipo de caráter não só naquele comportamento quando todo mundo está vendo, sabe? Eu revelo esse meu comportamento, essa minha característica, quando ninguém está vendo. Sabe quando aparentemente você está num lugar onde ninguém te conhece, onde aparentemente você não vai ter ganho nenhum, mas mesmo assim você escolhe fazer o que é certo, porque é o certo a ser feito, mesmo que aparentemente você não tenha ganho algum? Igual fez José. Você lembra da história de José? Quando a esposa de Potifar tentou seduzir ele para que ele fosse um amante dela, e naquele momento ele diz para ela assim que ele não faria isso. E olha que interessante, ele era um escravo, e ele poderia pensar assim, bom, olha quem eu era o filho preferido, meus irmãos me venderam, eu vim parar aqui na casa do Potifar, comecei como um simples escravo, e agora eu sou o chefe dos escravos. Ele poderia pensar assim, bom, eu não vou chegar mais longe do que isso, eu não vou ter um privilégio maior do que esse, e se eu for o amante da esposa do Potifar, talvez eu tenha muito mais presentes. Ele poderia ter pensado assim, mas ele não pensou. Imediatamente ele recusou a proposta de sua senhora. Imediatamente ele recusou ser amante dessa mulher. E ele fez o que era certo. Ele fugiu, literalmente. José fugiu das mãos daquela mulher. E ela o segurou com tanta força que a Bíblia nos diz que a capa dele ficou nas mãos dela. E ela inventou uma mentira lá. E às vezes nós temos a ideia de que ao fazer o que é certo, todas as coisas imediatamente vão acontecer da forma como nós imaginamos. Mas a Bíblia deixa claro pra gente na história do José que não foi assim que aconteceu. Naquele momento que José fez o que é certo, o que aconteceu com ele, minha gente? Ele foi preso, foi lá para a prisão. Mas nós devemos entender que ao ser preso,
ao estar na prisão, José estava sendo preparado para algo muito maior. O caráter dele também estava sendo lapidado. Por isso, é muito importante que você entenda que cuidar do seu caráter faz toda a diferença. Aprenda a fazer o que é certo, porque é o certo a ser feito. Às vezes eu fico me perguntando se as pessoas fazem o que é certo porque é o certo a ser feito ou porque tem medo das consequências. Tem muita gente por aí que faz realmente o que é certo, não porque é o certo a ser feito, mas porque não teve oportunidades ou coragem de fazer o errado. Mas lá no fundo, se tivesse a oportunidade, trairia a esposa. Se tivesse a oportunidade, roubaria do chefe. Se tivesse a oportunidade, faria coisas das quais não faz por falta de oportunidade. Existe um ditado que fala assim, que a ocasião faz o ladrão. Eu particularmente discordo desse ditado popular. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o ladrão. Porque o ladrão já está feito. O caráter dele já está formado. Por isso é importante que você entenda que o cuidar do seu caráter, fazer o que é certo. Não faça o certo por medo de consequências. Faça o que é certo porque é o certo a ser feito. Nós precisamos hoje de pessoas com fibra moral. Essa mesma escritora cristã que eu falei antes para vocês, Ellen White, ela tem um comentário muito interessante num livro chamado Educação. Nesse livro, ela diz pra gente que hoje o mundo precisa muito mais de gente de nobre caráter do que de nobre intelecto. Olha que coisa interessante! Hoje eu e você, o nosso mundo, precisa muito mais de pessoas nobres em relação ao caráter do que inteligentes. Então leve em consideração a importância de você cuidar do seu caráter. E aqui eu tenho uma boa notícia para ti. Caráter não é algo que vem no nosso DNA. Caráter é uma coisa que nós aprendemos. Caráter é algo que nós desenvolvemos. Portanto, você não pode pensar assim, meus pais tinham um bom caráter, então já que os meus pais tinham um bom caráter, eu automaticamente terei um bom caráter. Não é assim que funciona. O caráter é algo que nós desenvolvemos. O caráter é algo que nós aprendemos. E aqui eu quero te contar outra coisa importante sobre o desenvolvimento do nosso caráter. Esta é uma escola da qual nós nunca nos formaremos, a não ser no dia que o nosso Jesus vier nos buscar. Até lá, nós sempre estaremos trabalhando e lutando muitas vezes contra as nossas próprias dificuldades, lutando muitas vezes contra o nosso próprio eu, aprendendo a dizer muitos nãos para a gente mesmo. Mas isso é importante, faz parte da nossa formação do caráter. É importante que você lembre que o seu bom nome se constrói por meio de um caráter nobre. E os primeiros responsáveis a nos ensinar a ter um caráter nobre são os nossos pais. Por isso que no próximo bloco eu quero conversar contigo sobre a formação do caráter dos teus filhos. Mas é claro que o bom caráter dos filhos é formado diante do teu bom exemplo. Então leve na sua mente, entenda a importância de você cuidar do seu caráter, de você valorizar e saiba que essa é uma obra da qual você vai se dedicar para sempre. Agora, nós vamos ouvir um lindo louvor do Quarteto Vox, é o Clareou, e logo em seguida nós continuaremos falando sobre esse assunto tão importante, que é a formação do nosso caráter. Então fica ligadinho que logo voltaremos com mais comentários importantes que vão te auxiliar nesse processo de formação e construção do teu caráter e do caráter dos teus filhos. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Melhorou? Melhorou. Já.
eu não esqueço dos dias em que deixei meu passado todo pra trás pra fazer o teu querer. Foi tão difícil entender tudo que passei, mas agora vivo na luz e hoje posso compreender. Lembro tantas vezes que tentei justificar minhas falhas pro irmão carregar. Eu olhava para o lado e tentava descobrir uma forma de tentar me redimir. Eu culpava os outros dos erros que eu tinha, todos eram falhos pra mim. E então Jesus me ensinou a saber perdoar, não julgar meu irmão. Tudo então clareou, minha trave tirou. Entendi a missão que devo aceitar, que Jesus é quem perdoa e esquece. De hoje em diante quero seguir fazendo o que o Senhor Jesus espera de mim. Eu queria sempre os defeitos apontar, me achava sempre o dono da razão. Eu feria com palavras, não usava discrição, não mostrava pra ninguém amor cristão. Mas então aprendi com o mestre que sabe como amar e perdoar. É o meu Jesus, me ensinou a saber perdoar, não julgar meu irmão. Tudo então clareou, minha trave tirou. Entendi a missão que devo aceitar, que Jesus é quem perdoa e esquece. De hoje em diante quero seguir fazendo o que o Senhor Jesus espera de mim. Pronto estou pra seguir o seu exemplo, sem me importar com as condições. Quero amar como me ensinou, pelo exemplo que me deixou. Vou fazer o que ele faria por mim. Meu irmão, agora eu já sei. E ensinar para os outros irei. Que devo aceitar, que Jesus é quem perdoa e esquece. De hoje em diante quero seguir fazendo o que o Senhor Jesus espera de mim. Na Rede 7 Brasil, a sua semana começa com Frequência Jovem. Eu, João Lucas Castro, vou estar sempre aos domingos tornando a sua tarde ainda mais feliz. Não esqueça do nosso encontro, todos os domingos, à 13h. Rede 7 Brasil, ao seu lado sempre. Na Rede 7, você termina a semana com Canções de Amor. Eu não cruzei muitos caminhos pra poder te encontrar. Eu não vivi outras histórias de amor assim. Hoje é o dia mais feliz pra mim, ouvir você falar nesse altar que sim. 1 hora de música romântica para lembrar e viver novos momentos. Poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Todos os sábados, às 10 da noite, eu, Tiago Barreto, tenho aquela seleção bem especial, aqui na Sintonia do Amor, Rede 7. Todos os sábados, às 10 da noite. Estamos combinados? Aguardo você.
A Rede 7 Brasil tem para você Gospel Hits, o seu encontro comigo, João Pedro Castro. Muita música e interação no mesmo lugar. Fique ligado no Gospel Hits, de segunda a sexta, 9 da noite. E no sábado, a gente começa mais cedo, 8 da noite. Espero a sua companhia, aqui na Rede 7 Brasil. Esperança para o mundo. facebook.com/Rede7 Brasil. Curta, compartilhe e siga a nossa fanpage. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Olá, estamos de volta no nosso último bloco antes do nosso momento da oração. Eu sou a Franciele da Silper, sua terapeuta de toda terça-feira à noite, às 10 horas da noite, inicia o nosso programa. Agora são 10 horas e 30 minutinhos e você está aqui comigo na minha sala. Antes de continuarmos o assunto sobre a formação do caráter, e vamos falar agora sobre a formação do caráter dos filhos, deixa eu te perguntar, você já nos segue nas nossas redes sociais? Você já segue a Rede 7 lá no Instagram, no Facebook? Você já baixou o nosso aplicativo? Se você ainda não fez nenhuma destas coisas, faça, porque a Rede 7 tem muitos programas preparados para você com muito carinho, como esses que você acabou de ouvir a chamada aqui do Frequência Jovem, do Canções de Amor, do Gospel Hits. Então, vem participar desses programas que são preparados para você com muito carinho. Também aproveitando esse momento de convite para as redes sociais, eu quero convidar você a conhecer as minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, tenho uma página no Facebook, no Instagram, Franciele, com um L só e E no final, Franciele da Silper tudo junto, tá? Você pode procurar lá nas redes sociais e você vai encontrar um conteúdo muito mais amplo sobre esse que eu estou falando com você aqui, sobre o caráter. E se você quiser entrar em contato comigo, tanto para mandar mensagem aqui para o nosso programa ou para qualquer outra situação, você pode entrar em contato pelo 54 99201 5601. Por falar em WhatsApp, quero aproveitar e mandar um super abraço para a Vera Rosa, que está nos ouvindo lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, um grande abraço para você e sua família, que nesse momento escutam o nosso programa aqui na rádio, viu? É muito importante saber que os nossos ouvintes estão ligadinhos aqui na Sala da Terapeuta. Também não posso deixar de mandar outro abraço muito especial que chegou aqui nas nossas redes sociais, aqui no meu WhatsApp, que é para Tereza Rosa, que toda terça-feira à noite está ligadinha no nosso programa na Sala da Terapeuta. Então você também, assim como a Vera, assim como a Tereza, se você quiser mandar o seu WhatsApp, o seu oi aqui pra gente, sinta-se à vontade, vai ser um prazer. O número é 54 99201 5601. Mas vamos adiante, que o programa de hoje tem um assunto muito especial, muito importante. Se você chegou agora, nós estamos falando sobre a construção, a edificação do nosso caráter. E no bloco anterior eu falei com você sobre a construção, o que você deve fazer, como você deve cuidar do seu caráter. Mas agora, eu diria que esse bloco é de extrema importância, porque agora eu quero conversar contigo sobre a formação do caráter dos teus filhos, a importância que você deve dar para a formação do caráter dos teus filhos. Primeira coisa, deixa eu te contar. Você que é pai, você que é mãe, preste muita atenção. E você que não é, preste mais atenção ainda, para que quando você se torne pai ou mãe, que você saiba a importância da responsabilidade que você tem. Pais, vocês são, sem dúvida, a maior influência na formação do caráter dos filhos de vocês. Vocês, sem dúvida, exercem a maior influência. E olha que interessante, como vocês são a maior influência,
e nós passamos por muitos grupos sociais nesse processo de educação do nosso caráter. E o primeiro grupo social que nós pertencemos é a família. E é justamente lá que estão os nossos pais que são responsáveis pela formação e edificação do nosso caráter. Então, já para a gente começar assim, a primeira coisa importante para você saber, você que é pai ou mãe ou você que será. Caráter a gente educa por meio do exemplo. Caráter, vou repetir para você. Caráter a gente educa, caráter se educa por meio do exemplo. Se tem uma coisa que o ser humano não consegue lidar muito bem, é com hipocrisia. É com gente que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Nós não gostamos muito de lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de situação, não. E nem os filhos. Os pais que falam uma coisa e fazem outra, eles não estão contribuindo para a formação do caráter dos filhos. Porque caráter a gente educa por meio do exemplo. Se você olhar na Bíblia, você vai ver o maior pai de todos, que é o nosso Deus. E ele educa os seus filhos também por meio do exemplo. É claro que as palavras, elas têm um peso grandioso. Mas se você fala e você não faz, você precisa lembrar que as palavras, elas têm um poder de convencimento. Mas o exemplo, ele tem um poder de arrastar. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Você quer educar bem o caráter dos teus filhos? Então você precisa ser o exemplo. Você quer que eles respeitem você? Então você precisa respeitá-los. Você quer que o seu filho respeite as outras pessoas? O seu filho precisa ver você respeitando outras pessoas. Você quer que o seu filho tenha gosto pelo estudo? Você não pode ter aqueles comentários do tipo: ah, parece comigo, não gostava de estudar. Esse tipo de comentário não pode fazer parte da sua vida e do seu dia a dia. Nós educamos pelo exemplo. Se tem alguém que consegue fazer isso de forma eficiente, está de parabéns. Porque o nosso exemplo, ele tem o poder de arrastar multidões. Então é importante que você entenda. Até mesmo porque quando alguém fala uma coisa para você e você percebe que aquela pessoa não cumpre aquilo que ela fala, você se sente traído. Você se sente enganado. Então, pais, entendam que a educação do caráter dos teus filhos começa com a educação do teu próprio caráter. E aí, novamente, eu tenho que citar essa escritora cristã que eu já tenho citado em outros momentos do nosso programa de hoje, Ellen White. Ela aconselha que os pais devem começar a educação dos filhos muito antes desses filhos nascerem. Olha que interessante. Sabe o que ela está querendo dizer para mim e para você ali? Ela está dizendo para mim e para ti que nós educamos por meio do exemplo. E o exemplo nas pequenas coisas. Sabe quando alguém liga e você fala assim, diz que eu não tô? Você está educando. Sabe quando você joga um papelzinho de bala no chão? Ou quando você sai dirigir sem o cinto de segurança? Ou quando você fura um sinal vermelho? Todos esses momentos você está dando um exemplo para o seu filho de como você deve agir. E de como ele, na verdade, corrigindo, você está dando um exemplo para o seu filho de como ele deve agir. Por mais que você diga, não faça, mas se você faz, além do seu filho imitar o seu mau comportamento, ele ainda vai cobrar de você pelo mau comportamento que você apresentou. E aqui ainda falando em questão de responsabilidade, quando você tem um filho, você assume uma responsabilidade em 3 grandes áreas da sua vida. Por isso que se dedicar na formação do caráter desse filho é importante. Porque em 3 grandes áreas tu te compromete e tu faz a diferença. Primeira área, quando você tem um filho, você faz um compromisso com Deus. Sim, com Deus. Porque Deus é aquele que é o doador da vida. É aquele que deu a você essa oportunidade. Lembre-se, Deus não obriga ninguém a ter filhos. Mas se você decide ter um filho, ou se você, tem esse filho, às vezes é um filho programado, às vezes não é, mas quando você tem esse filho, planejado ou não, você assume diante de Deus uma responsabilidade. Você assume diante de Deus essa responsabilidade de fazer com que esse filho tenha uma visão positiva sobre Deus, seja um servo de Deus,
que esse filho tenha condição de ter uma missão, um propósito de vida, que ele seja útil neste processo, que ele se encontre. Por falar em missão e propósito, lembro do meu pai. Meu pai sempre dizia a mim e a meus irmãos. Eu recordo de uma frase, eu tenho 2 irmãos gêmeos, uma irmã e um irmão. E meu pai dizia pra gente assim: vocês não podem existir só para fazer peso em cima da terra. Era um comentário que ele sempre falava: não pode existir só para fazer peso em cima da terra. Então, quando você tem um filho, você tem que lembrar que o seu filho não pode existir só para fazer peso em cima da terra. E você assume uma responsabilidade com o Deus do universo que permitiu que você tivesse esse presente. A Bíblia diz pra gente o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são bênçãos, e realmente são, se você educar o caráter desses filhos. Caso você não os faça, você colherá frutos amargos. Mas ainda falando sobre essas áreas de responsabilidade que você desenvolve quando você tem um filho, existe outra área muito importante que você precisa levar em consideração, que é com a sociedade. Você assume um compromisso com a sociedade, sabia disso? Exatamente, porque ninguém tem o direito de colocar um filho no mundo e esse filho se tornar um incômodo para os vizinhos, um incômodo para a cidade, um incômodo para o bairro. Ninguém tem esse direito. Quando você tem um filho, você assume com a sociedade em que você convive a responsabilidade de educar esse filho para que ele seja uma bênção para as pessoas. Ainda falando sobre essa escritora cristã que eu já citei tantas vezes nesse programa de hoje, Ellen White, ela diz pra gente que filhos que não são bem educados, eles geram uma onda de males que alcançam outras pessoas, sociedades e até mesmo governos. Para e pensa o quanto isso é sério, gente. Então, quando você tem o seu filho e você se compromete na educação do caráter desse filho, você precisa entender que você está se comprometendo também com a sociedade. Que o seu filho precisa ser uma bênção para a sociedade. Que você precisa educá-lo, o caráter dele de uma forma que ele tenha algo a contribuir. Contribuir com os seus vizinhos, contribuir com a igreja que você vai, contribuir com os seus parentes, contribuir até comigo, que talvez estou a quilômetros de distância de você. É importante que você entenda que sim, você assume um compromisso com a sociedade. E em terceiro lugar, você assume um baita compromisso com o seu filho. Sabia disso? Exatamente isso que eu estou te falando. Você assume um compromisso com o seu filho. E não é qualquer compromisso, não. É um grande compromisso. Porque quando você não educa o caráter desse filho, quando você não educa este filho, sabe quem é que vai sofrer? Você, claro, você vai sofrer, porque vai dar um monte de dor de cabeça. Mas o próprio filho também sofre. Filhos que não foram bem educados, o caráter desse filho não foi educado, o próprio filho vai sofrer. Uma vez, eu estava fazendo uma palestra sobre educação de filhos. E no meio da palestra, uma senhora disse assim: Fran, as pessoas que não educam os filhos, o caráter dos filhos, um dia a polícia o fará. Pensa que frase forte. E eu iria um pouquinho mais além do que ela. Eu não diria que a polícia apenas o fará, mas a vida fará. E a vida, meu querido, não educa com tanto amor como você faria. A vida não educa com carinho como você faria. Ser educado pelas circunstâncias da vida é doloroso. E muitas vezes a gente precisa parar, recomeçar. E dói até que você aprenda. Um filho que não tem um caráter bem educado, ele vai sofrer. E você tem a responsabilidade de dar para esse filho instrumentos para que ele consiga se desenvolver, para que ele consiga lidar com ele mesmo, que ele aprenda a cuidar do caráter dele, que ele aprenda a fazer o certo porque é o certo a ser feito, mesmo que você não esteja próximo. E claro, nós estamos num processo de transformação e de melhoria da nossa vida e de quem nós somos.
Então você precisa levar em consideração o quanto é importante você desenvolver esse cuidado com o caráter, o seu caráter e com o caráter do seu filho. É importante também lembrar que você não deve educar reizinhos. Sabe os reizinhos? Aqueles filhos mimados, que eles é que mandam. Eu já vi casos de famílias com filhos de 3, 4 anos. E esses filhos mandavam dentro de casa. Sabe quando você educa um reizinho? Você está fazendo um grande mal para esse filho. Sabe esses filhos mimados? Pois é, eles vão sofrer. Porque todo filho mimado é uma pessoa incompetente. Quando você cria um filho mimado, você está criando um filho incapaz. Um filho que não vai saber lidar com frustrações. Um filho que não vai ter força para enfrentar as dificuldades. Um filho que vai querer que tudo caia no colo dele. E você sabe que a vida não funciona assim. Você sabe que nós precisamos correr atrás das coisas que queremos e que precisamos aprender a lidar com frustrações, porque nem sempre nós recebemos sim. Mas se você cria um reizinho, essa criança vai sofrer, esse adulto mimado vai sofrer. E queridos, eu trabalho com pessoas e deixa eu te contar uma coisa. Se já é difícil lidar com crianças mimadas, lidar com adultos mimados é muito mais difícil. E olha só, um pai que é ausente na vida de um filho, ele deixa muitas marcas. Mas um pai que mima, ele deixa marcas muito maiores. Então é importante que você tenha cuidado nesse processo de educação do seu filho. Eduque alguém que vai ser útil. Não eduque os reizinhos, porque os reizinhos, os filhos reizinhos, eles vão trazer dor de cabeça para você. Ainda a nossa querida escritora Ellen White, ela diz pra gente algo tão importante sobre esse processo. Ela nos fala que filhos que são crianças mimadas, filhos que são mimados, né? É como se você estivesse criando víboras que um dia picará a quem o acaricia. Pensa comigo, toda essa educação cheia de mimos e de frufrus, um dia se volta contra você. Então é importante que você entenda o quanto você precisa parar e repensar sobre a forma como você tem educado seus filhos. E talvez você está ouvindo tudo isso agora e pensando, nossa, Fran, como eu vou fazer isso? É importante que você saiba que há um Deus interessado em ajudar você. Há um Deus interessado. E há um Deus que disse para você que melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Há um Deus interessado em você. E esse mesmo Deus interessado vai nos trazer uma palavra tão importante agora no nosso momento de orar. Então, de tudo isso que você ouviu, é importante agora que você se acalme. Nós vamos iniciar o nosso tempo de orar com um hino lindo do Expressão Vocal. E quando nós retornarmos, eu trarei para você um verso bíblico de conforto para o seu coração, para nós já nos prepararmos para o encerramento do nosso programa. Então fica ligadinho, que logo, logo nós continuaremos falando sobre algo tão importante e agora falando sobre um conforto de Deus, um incentivo de Deus ao seu coração. Tempo de orar. Momento de oração. Tempo de orar. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei, perdoarei,
sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces e sararei a terra. Conseguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Muito bem, estamos de volta agora no nosso momento de oração. Quero aproveitar e mandar um grande abraço também para o nosso ouvinte Luiz Tadeu, que está nos ouvindo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Obrigada, querido, por sua audiência. E agora, para nós encerrarmos, quero trazer para você um lindo verso da Bíblia que está no livro de Salmos, no capítulo 90 e no verso 12. Preste muita atenção. Se ao ouvir o programa de hoje você ficou talvez preocupado, você talvez ficou avaliando a sua vida, como você tem vivido nos últimos dias e talvez tenha pensado, Fran, preciso fazer algumas modificações. Deixa eu ler para ti aqui. Salmos 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Se existe alguém que pode ajudar você, este alguém é Deus. Quando você se aproxima dele, quando você o busca, ele dá para você condições de desenvolver esse caráter de forma tão harmônica e de forma tão sincera. Portanto, busque a Deus. E uma forma que nós temos de buscar a Deus é nos aproximarmos de coisas que nos aproximam dele. Busque conviver com pessoas que buscam a Deus. Ouça programas que levam você para perto de Deus. Continue ouvindo os nossos programas na Sala da Terapeuta. Eu tenho certeza que todas estas situações darão instrumentos para você viver melhor. E saiba que há um Deus disposto a ajudar você,
que sempre te estende a mão e que quer ensinar você a viver melhor. Mas para isso você precisa ouvir. Para isso você precisa aprender a ouvir e prestar atenção para que Ele possa ensinar você a viver os dias de uma maneira mais significativa. E desta forma eu tenho certeza que você será mais feliz. Mas saiba que Deus não abandona você e Ele sempre está pertinho de você. Portanto, nesse momento, crendo que esse Deus está perto de você, nós vamos falar com Ele. Por isso eu te convido a fechar os teus olhos neste momento para buscarmos o nosso Pai em oração. Ore comigo. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, porque neste momento podemos nos achegar a Ti. Obrigada, Senhor, porque em tão boas circunstâncias aprendemos de Ti e o Senhor nos falou sobre a importância de cuidarmos do nosso caráter. Ensina-nos, Senhor, de fato, a contarmos os nossos dias e que as nossas ações, elas tenham sabedoria e que possamos de fato, ó Pai, construirmos um bom nome para a honra e glória do Teu grande, maravilhoso e santo nome. Obrigada, Pai, por todas essas oportunidades. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui. Ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui. Minha promessa te dou. Pode declarar aquilo que somente Deus pode fazer. Vamos lá? Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, seu amor encontro paz. Deus é refúgio, voz seja o eco da voz dele a nos dizer: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Obrigado, Senhor. Estou aqui.
Chegamos ao fim do nosso programa e esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Sala da Terapeuta. Tchau, tchau. Até semana que vem.